Olá, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um podcast Pode Me Deixar Ser Mulher. Meu nome é Rosiane, nós estamos aqui na Rádio Capital e esse programa tem como objetivo levar assuntos pertinentes ao universo feminino. Então, nós temos os colaboradores nossos que nos ajudaram a colocar esse plano e colocar esse projeto assim em andamento. Nosso agradecimento ao Ornato Joalheiros, que está há 24 anos fazendo parte da história da nossa cidade. É uma loja completa, oferece uma ampla variedade de presentes masculinos, femininos para crianças em ouro, prata, semijoias, relógios. Aquilo lá é uma loucura, né? A gente vai lá e se perde com tanta coisa bonita. A Carícia Moda Íntima, que também está há mais de 30 anos aqui, quase 30 anos em Cianorte. E lá você vai encontrar lingeries, pijamas, moda fitness, modelagens modernas e muito confortáveis. Você que usa bastante vestido, tem umas peças lá muito confortáveis para a gente usar, para comprar para a mãe, para a avó. É muito, muito confortável mesmo. O Instituto GV da doutora Gabriele Valério de Medicina e Saúde. A doutora Gabriele, ela é médica integrativa e funcional. Se você precisa emagrecer, melhorar sua performance, fazer reposição hormonal e de vitaminas também, e está se sentindo cansado, com falta de energia, marque uma avaliação com a doutora. Ela vai fazer os exames para equilibrar seu organismo, sua mente e suas energias. O Empório 3S, com 2 lojas em Cianorte, uma no Amigão, na Praça do Japonês, e outra no Max Atacadista. Lá você encontra tudo que é de melhor e saudável em produtos naturais, suplementos esportivos, misturas para bolos, chás, produtos para quem tem restrição alimentares e para dietas. Também tem um monte de castanha, tem umas frutas cristalizadas lá que são uma delícia. Muito obrigada a essas empresas que nos ajudam a levar esse programa até você. Hoje aqui nós temos uma convidada assim, que eu amo de paixão. Ela é maravilhosa, conheço ela já há bastante tempo, mesmo que a gente não tenha um contato muito, mas eu gosto muito. Eu vou apresentar para vocês uma pessoa que eu tô olhando para ela, já tô me emocionando aqui. Demonstra muita paz pra gente, é uma baita mulher, uma mulher espetacular, mãe, família, amiga e uma cristã também, que está num movimento crescente de mulheres também, né? Mas eu vou passar para ela se apresentar e falar o nome da mulher que ela escolheu para hoje. Seja muito bem-vinda, Érica. Obrigada. Quem é Érica? Então, quem é Érica, né? Primeiramente, eu fico muito honrada pelo convite, por estar aqui. Tive a oportunidade de participar de momentos muito importantes da sua vida. Sim. E isso foi uma graça enorme. E acredito que seja por esse caminho que eu trilhei, que eu passei, né, através do trabalho, que eu tô aqui hoje, né? E foi Deus que foi me conduzindo. Então, estou muito feliz, fiquei muito honrada pelo convite. E quem é a Érica, né? A Érica é a esposa do Everton Villa, mãe do Joaquim, da Maria Cecília. É uma mulher simples, né? Que trabalha, que está buscando aí diariamente viver e buscando a santidade, né? Eu sou fotógrafa há 9 anos. Trabalho na área de casamentos, também com famílias, mães, crianças, né? É a minha paixão. Depois da minha família, dos meus filhos, do meu marido, a minha segunda paixão é o meu trabalho. E essa sou eu, né? Graças a Deus, eu tive a graça de nascer numa família de berço católico. Estou aí nessa caminhada. E é isso. Ai, que bom. Eu falo que assim, a Érica, ela realmente, minhas bodas, casamentos dos meus filhos, né? E tira da gente, assim, coisas lindas, assim. E às vezes a gente nem percebe que ela tá perto, a hora que vê, mas como é que ela tirou essa foto? Com E esse uma jeito foto, quietinho, vou chegando de fininho. É isso aí. E Érica, conta pra nós, que mulher que você escolheu da Bíblia? Então, eu escolhi pra gente falar sobre Eva. Eva. Sobre Eva. Até comentei com você que depois que você me chamou e eu recebi o convite, eu fui rezar, né? Fui pedir pra Deus que ele me conduzisse e ele me deu esse nome.
E aí, fazendo essa reflexão, né, tentando entender por que que ele queria que eu falasse sobre Eva, eu entendi que, né, nós estamos na quaresma, é tempo de conversão e é tempo de se falar sobre o pecado e o Sim. pecado na vida da mulher. Então, era isso que eu quis trazer a Eva justamente para isso, para a gente fazer essa reflexão e como a ação do pecado na vida da mulher influencia a busca dela, né, pela santidade, a influência dela dentro da família. Sim. Então, eu gostaria de refletir sobre isso. E eu falo, eu tava dando risada agora, deixa eu me arrumar aqui que estou meio bagunçada, sabe? Eu estava comentando com a Érica que foi uma surpresa, assim, muito boa, Eva, né? Porque esse programa, ele era para ter um nome que é o tema do programa de hoje. Pode ser, né, Érica? Sim. Que a gente escolhe o tema na hora, né? É. Então, o tema do programa de hoje é Eva comeu a maçã e agora? E né? agora? E agora? E esse era para ser o nome do programa, né? E por vários motivos aí a gente colocou Pode Me Deixar Ser Mulher, porque está mais relacionado assim com a questão mesmo do universo feminino. E também um pouco não foi escolhido esse nome pelo que nós vamos conversar aqui hoje, né? Pelo olhar que se tem sobre Eva, né? E foi muito bom. E eu fui estudar sobre ela, né? Como a gente comentou, cada vez, porque quem escolhe as mulheres são as pessoas que vêm, os convidados que escolhem. E aí eu tenho que correr, ralar, né? E ela tem poucos relatos dela, né? Eu até, na Bíblia, fiz uma pesquisa. Os que eu achei, no tempo que eu tive de pesquisar, foi em Gênesis, né? A criação do homem e da mulher. Sim. E em 1 Coríntios nós temos, e também em 1 Timóteo, né? Nós temos alguns versículos que falam. E depois em Mateus vai falar sobre o casamento, que também está, né, em Gênesis. Então é muito pouca coisa. O que se tem muito é a interpretação, né? A interpretação. São poucos relatos, mas muitas interpretações. Muitas interpretações, que é o que a gente vai conversar aqui hoje sobre essas interpretações, né? Então, o que você, assim, qual é o teu olhar, depois que você ouviu o Espírito Santo, qual é o teu olhar sobre Eva? Que ela foi, vamos dizer assim, demonizada, né? Ela foi, até hoje ela é, quando se não tem muito conhecimento, né? Então, na verdade, assim, eu primeiro fui parar para olhar, mas afinal, quem era Eva, né? E fui estudar um pouquinho para entender melhor quem ela era. E ali em Gênesis, que foi a passagem que eu separei, que depois eu gostaria até de ler para a gente iniciar essa reflexão, Eva ela foi criada para ser uma companheira para o homem, né? Lá em Gênesis 2, capítulo 2, que fala da criação do homem e da mulher. Você quer ler? Pode ler já, Érica. Vamos começar com a leitura da palavra, que daí a gente já vai... Pode ser. Já vai se aprofundando. Tá. A leitura que eu separei é Gênesis, capítulo 3, versículos de 6 a 13. Viu, pois, a mulher que o fruto da árvore era bom para comer, formoso aos olhos e desejável para alcançar a sabedoria. E tirou do fruto dela e comeu. E deu ao seu marido, que também comeu. E os olhos de ambos se abriram, e tendo conhecido que estavam nus, coceram folhas de figueira e fizeram para si cinturas. E tendo ouvido a voz do Senhor que passeava pelo paraíso, à hora da brisa, depois do meio-dia, Adão e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do paraíso. E o Senhor Deus chamou por Adão e disse-lhes: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no paraíso e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Disse-lhe Deus: Mas quem te fez conhecer que estavas nu? Acaso comestes da árvore de que eu tinha ordenado que não comesses? Adão disse: A mulher que me destes por companheira deu-me do fruto da árvore e comi. E o Senhor Deus disse para a mulher: Por que fizeste isto? E ela respondeu: A serpente enganou-me e comi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Rosiane, eu fui estudar um pouquinho e
me chamou muita atenção, especificamente essa passagem sobre Eva. Por quê? Eva, ela era uma mulher virgem, imaculada, antes do pecado, né? Prometida em casamento a Adão, e ela também foi visitada por um anjo, no caso, Satanás, né? E ali, o que mais me chama atenção é quando ela olha, né? Ela é seduzida pela serpente e ali ela fala sobre o fruto da árvore, né? Que ela era bom para comer, formoso aos olhos e desejável para alcançar a sabedoria. E foi assim que a serpente seduziu Eva e depois ela seduziu Adão, né? Então, ela influenciou Adão Sim. a comer do fruto. Então, eu busquei essa reflexão justamente pela nós mulheres hoje em dia, né? O papel que nós temos dentro da nossa família, até dentro da sociedade mesmo, de ser essa influência, né? E de ter essa escolha de caminhar pelo caminho do pecado ou pelo caminho da graça, né? E Eva ali, ela tinha tudo, ela estava no paraíso, ela tinha a graça de Deus com ela. Sim. Mas Tanto ela... que eles não tinham vergonha, não conheciam o que era vergonha, eles estavam em estado de graça, Exatamente, eles estavam em estado de graça. E mesmo assim ela se deixou levar pelo pecado, né? Então isso me chamou muita atenção, porque além dela se entregar de pecar, ela também conduziu Adão a isso. Mas é uma questão assim que Eva, eles tinham tudo. Só não podia chegar perto da árvore. Era a única regra A que única Deus deu para regra. eles. Mas quem chegou nela não foi qualquer um, né? Então, Exatamente. foi a serpente, a mais astuta de todos os animais, né? E a serpente chegou com uma dúvida. Ela plantou uma dúvida no coração de Eva. Ela falou deixa eu ver onde está aqui, que ela pede, vamos usar a palavra também, que ela coloca, será que Deus falou isso mesmo? Deixa eu achar aqui, deixa aberto aqui. É verdade que Deus disse, não deveis comer de nenhuma árvore do jardim? Sim. De nenhuma árvore. Tinham todas, Tinham né? todas. Então, ela jogou a serpente jogou uma dúvida para tentar minar a confiança. Porque né? é assim que ele chega, né? Ele na vai dúvida. bem sorrateiro, vai plantando uma dúvida aqui, outra ali. Sim. E essa dúvida fez balançar a Eva, né? E Eva, ela ficou ainda, né? Ela não cedeu de princípio. E aí a serpente continuou e aí foi que Eva, ela cedeu a essa tentação. Sim. Porque a questão de Eva aqui, que a gente vai mais para a questão teológica mesmo, né? A questão de Eva é que ela entrou em negociação com a serpente. Exatamente. Ela dialogou. E a gente sabe que é unânime. Fala assim, não dialogue. Não, né? Se a tentação vem, não dialogue. Porque ela é a mais astuta entre os animais. Então, ela conhece as fraquezas, ela conhece o que brilha aos nossos olhos, né? Tem uma reflexão que fala assim, Eva comeu a maçã. Qual que é a minha maçã? Qual que é a tua maçã, né? O que você olha, brilha os olhos. Nossa, que delícia de comer, né? Olha que roupa linda. Nossa, mas essa torta tá maravilhosa, não é? Exatamente. E a gente vai, assim, esses pecados, assim, tem os maiores, né? A inveja, tudo são colocados pela serpente para nós, né? Sim. Ela que é astuta e ela como é um anjo, né? Como você estava falando, você começou uma comparação com Maria, né? Eva, ela disse sim para a serpente e Maria disse sim ao anjo. Mas os dois são anjos, né? Os dois são anjos. Os dois são anjos. Lúcifer, que é a serpente, né? Era um anjo também. Então, eles nos conhecem. Sim. Né? Eles nos conhecem e sabem realmente como. E na dúvida, por que você não pode? Né? Colocou em xeque. E aí a gente entra ali na tríplice concupiscência, né? Do prazer, do poder e da soberba do ser como Deus. Sim. Então foi ali que, né? Porque sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E foi isso que atraiu Eva, né? Que ela queria, o pecado da soberba, né? Ser como Deus. E foi ali que a serpente conseguiu induzir ela e seduzir ela. Brilhou os olhos dela e onde ela
pecou. Eu achei assim, a gente escuta muito, né, essa passagem desde pequena. Mas quando a gente para, debruça, né, Interpretar, para olhar estudar, passo a para passo. ouvir, né, a questão da passagem de eles estavam nus, o que que isso nos mostra? Eles estavam nus, né? E depois eles ficaram envergonhados, né? Então eu não me lembro, mas eu acho que foi Padre Paulo Ricardo que diz que quando Adão via Eva, antes do pecado original, ele chegava a Deus por ela, né? Então, como eles estavam em graça, ele via, então não tinha maldade nenhuma, Sim. né? E a partir do momento que eles saíram da graça, que é quando a gente peca, a gente sai da graça, né? Exatamente. Aí a gente começa, e uma das artimanhas do encardido, vamos dizer, como diz o Padre Léo, né? Do encardido é a culpa, né? É a vergonha que você faz uma coisa errada, automaticamente, nossa, eu não devia ter feito isso. Nossa, mas que vergonha, né? E isso Deus não vê, ele vê o pecado que a gente fez, né? Nós continuamos para ele em perfeição, mas Sim. ele vê o pecado. E o encardido, não, ele quer ficar jogando na nossa cara para ele falar, então eu não mereço ser filha de Deus, eu já tô na lama, então vamos continuar, né? Mas aí a gente esquece da misericórdia infinita de Deus, né? Que ele a todo momento, tanto que teve a promessa depois que Eva continua, né? Exatamente. Mas daí você tem uma questão assim que você puxou bem, que foi a questão de Eva ter oferecido para Adão, né? Quer dizer, a Eva foi... Eu vou defender um pouquinho Eva. Vamos lá, então. Se tem defesa, né? Eva, ela foi... ela entrou em negociação, ela foi persuadida pela serpente, o mais astuto, né? Então, por mais que ela estava em estado de graça, a serpente, ela só cutucou. Quem fez foi Eva. Não vou tirar, né? Como a gente é. A gente tem o livre-arbítrio, exatamente. Né? Eu ia falar sobre isso. E a gente tem o livre-arbítrio, mas Adão não. Na Bíblia, se você ler a passagem, ela fala assim, Eva ofereceu para Adão, ele comeu. Ponto. Não tá falando que ela insistiu, come não, aqui, conversou com passa ele, um leite condensado, assim, não mais... Não, ela só chegou e falou assim, ó, come, e ele comeu, né? Como que você vê isso, essa relação de Adão aceitar a fruta? Então, na verdade, isso foi que me chamou muita atenção, porque do mesmo jeito que o pecado entrou, né, ali na vida de Eva e que ela conduziu Adão, que você estava falando mesmo sobre o livre-arbítrio, né? A gente, como mulher, dentro da nossa família, a gente pode deixar o pecado entrar, como também pode deixar a graça entrar, né? Fazendo essa escolha. Né? Então, foi isso que mais tocou meu coração quando eu fui refletir, né? E quando a gente estava chegando aqui, algo que você me falou ali na frente, que não sei se você ia falar isso logo, mas sobre que ele ofereceu, que ali está escrito na Bíblia, ofereceu para ele e ele comeu. Mas, como eles eram uma só carne, então, quando Eva pecou, na verdade, por isso que Adão, né, também comeu do fruto. Sim, isso é da mesma carne, é o início do casamento, né? Foi aqui que começou o casamento e está descrito também em Apocalipse, deixa eu achar aqui onde que está. Aqui. Está em Apocalipse 2, de 23 a 23, né? Então o homem disse, desta vez esta é a carne de minha carne e osso dos meus ossos. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada, né? Então, a partir daqui é que começa o casamento, né? Então, tudo que acontecesse com Eva, aconteceria com ele também a partir do matrimônio, né? E assim é na nossa vida, de casadas, né? Tudo que a gente tem essa escolha de... Eu digo isso até mesmo por um processo que eu venho passando dentro de casa, sabe? Quando eu comecei a minha conversão verdadeira, né? Eu falei no começo que eu sou de berço católico, né? Sempre. Mas a minha conversão verdadeira mesmo se deu há poucos anos atrás. E a partir dali, quando eu comecei a buscar sempre estar em estado de graça, estar sempre confessada, comunhão pelo menos semanal, eu comecei a
assim, o meu marido, Frutos. os frutos, né? O meu marido, os meus filhos, eu queria que eles estivessem ali. Quando eu ia na missa, eu não estava completa, eu estava... E é justamente isso de ser uma só carne, você e seu marido, né? Sim. Então, isso ao mesmo tempo, isso é muito lindo, né? Isso que Deus propôs, assim, para nós como mulheres, né? Como a gente consegue converter famílias inteiras, Sim. né? Então, é exatamente nesse ponto que eu queria chegar, dessa comparação aí de quando o Adão come o fruto, Eva seduz Adão, né? Sim. Você falando isso, acho que foi ontem mesmo, né? Agora esses dias. Eu e meu marido conversando, daí a gente estava com pontos divergentes em uma situação. Aí ele falou, nós estamos em caminhos diferentes. Eu falei, para. Para tudo. Para. E eu usei esse. Falei, antes de estudar a Eva, eu falei assim, olha, nós somos a mesma carne. Não tem como a gente ir em caminhos pé para um diferentes. lado, um pé para o outro. A gente tem que sentar, conversar e nós temos que ir junto, porque onde você for eu vou e onde eu for você também tem que ir, porque nós somos juntos, né? Mesmo quando um tem que ceder. Sim, né? Se não concordar, alguém tem que ceder. O importante é essa união, né? Então, olhando aqui para... Foi uma fala que eu ouvi numa pregação falando que Adão comeu a fruta porque ele tinha medo que Eva morresse, porque a promessa é que se comesse, ele ia morrer. Então, morrer aí, nesse sentido de morrer aqui, é sair da graça. Isso. Né? É viver a vida com sofrimento, que foi o que aconteceu depois, né? O castigo de Deus, que foi viver em sofrimento depois, ter as dores de parto, o homem ter que trabalhar com o suor do rosto, né? Tirar o seu sustento. Tirar o seu sustento. Mas... Adão disse que foi tão facinho por causa disso, né? Mas ele deu uma resposta que depois a gente vai conversar sobre ela também. Então, aí é essa questão, né, que você ia falar. E aí, mais à frente, se a gente continuar ali a leitura, quando vem, né? Que é o que a gente acabou de falar. E tendo ouvido a voz do Senhor Deus, que passeava pelo paraíso à hora da brisa, depois do meio-dia, Adão e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores. Então, eles tiveram vergonha, né? Sim. Eles se esconderam. E o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe, onde estás? Isso aqui é muito forte. Sim. Onde estás, né? Então, Deus, ele vem ao nosso encontro diariamente. Todos os dias ele nos faz essa pergunta, onde estás? Né? E aí, nos resta, né? Nos resta... Essa questão aí por exemplo, assim, Deus é onisciente. Onipresente e onipotente. E ele sabe exatamente onde está todo mundo. Por que ele pergunta onde estás, né? O que afastou? Por que Deus não conseguia vê-los? Sim. Né? Se ele passeava e eles perderam... Imagina Deus passeando no jardim junto com você, né? Sobre a brisa do meio-dia. E a partir desse momento, os dois, né? Deus volta o olhar para o jardim do paraíso e não encontra. E eles estavam lá, né? Não era uma árvorezinha que ia esconder Adão e Eva de Deus. Sim. Então, não foi a árvorezinha, foi o estado que eles estavam, Sim. né? E é bem isso, assim, o que o pecado faz, né? Distancia, tira a gente dos olhos, né? A gente fica cego, né? A gente não consegue vivenciar a graça e os planos de Deus para nós, né? A mulher, quando ela está vivendo esse estado de pecado, ela não consegue viver aquilo que ela foi criada, né? Pela sua natureza e graça, a sua vocação, né? Seja ela, e quando eu digo assim, vocação, não falo apenas do casamento, porque a vocação da mulher existem várias, né? No trabalho, seja no trabalho, na educação dos filhos, na maternidade, como esposa, né? Em todos os âmbitos que ela vive, né? Porque aqui tem uma questão que é deixa eu achar aqui, as virtudes de Eva, né, que ela fez aqui, as virtudes que são colocadas, né? Ela, companheira, foi criada para ser companheira, auxiliadora. Ela era muito bela, que quando Adão acordou do sono, ele falou, nossa, né? Agora sim, né? Nossa! Dos meus ossos e carne da minha carne. Você fala isso, Alain? Hein, Alain? Quando você acorda, você olha pra tua mulher e fala, nossa! Nossa, é assim, imaginou, dormindo, né? Ele acordou, então ela era muito bela, ela era formosa, né?
E ele coloca mãe de todos os viventes, né? Sim. Eva significa, porque Jesus não deu o nome a Eva. Foi Adão que deu, Foi né? Adão que deu. E ele colocou mãe de todos os viventes, que Sim. significa Eva, né? Uhum. Então, e ela se arrependeu depois, né? Ela se arrependeu e mudou. Então, essas são as virtudes que a gente consegue tirar desses trechos aí, né? Então, Sim. ela não era assim, toda má, Não. né? Ela tinha muitas. E eles viviam felizes Sim, no jardim, né? viviam felizes. E outro ponto também que me chama muita atenção é a questão da obediência, né? Que Eva não obedeceu. Ela faltou com obediência mesmo ao único mandamento que Deus deu para ela, né? Mesmo vivendo em todo aquele paraíso, em tudo aquilo. Então, isso nós mulheres hoje em dia, né? Muitas vezes a gente não obedece aquilo que o Senhor nos propõe, né? Na nossa vida ali espiritual, na nossa vida, enfim. Ele nos coloca diante dos desafios, das situações, e a gente não obedece justamente por não estar em estado de graça. Então, a importância de buscar isso, né? É um canal que a gente tem, né? Canal. O estado de graça é um canal. Eu falo bastante que essa questão, assim, quando a gente se aproxima de Deus e está em estado de graça, e o silêncio, que quase todos os programas a gente toca no silêncio, que eu sou, assim, muito adepta de retiro do silêncio, ficar em silêncio, eu aprendi muito no silêncio, principalmente a escutar Deus, né? E ele fala mesmo, quando a gente reza, quando a gente se aproxima, só que você precisa buscar quanto mais você está em estado de graça, mais perto você está e mais fácil, né? E também pedir ao estado de graça faz com que a nossa oração se fortaleça para a gente poder interceder pelos filhos, interceder pelo marido, Exatamente. né? E fortalece da questão de falar não à serpente, né? Então, essa questão da mulher, assim, tem algumas lições que a Eva deixa pra gente, né? Vou comentar algumas aqui, ó. Não se aproxima do que é proibido. Né? Não dá Sabe certo. aquela festa, Não, né? Não dialogar com o inimigo. Não. Você sempre vai perder. Ele é mais astuto de todos os animais. Nós somos animais, então ele é o mais astuto do que nós. Humana, não tem como. Não. Estar sempre em união com o marido, né? Caminhar junto. Sim. Né? Ter algum problema, sentar, conversar. Um diálogo, antes, né? Se Eva tivesse vindo, Adão, me ajuda aqui, porque a serpente tá aqui, ó, na minha cabeça, né? De repente, os dois. O que a gente faz? O que a gente faz, né? Não ser tropeço para o marido, nem para ninguém. Perfeito. Né? Tá na Bíblia que a gente não pode ser causa de tropeço, causa de pecado para ninguém, mas principalmente para os dois, né? Toda escolha tem consequência. Toda escolha, tanto boa ou não, tem consequência. Não questione os mandamentos do Senhor. O Senhor falou para não comer. Não coma. Seja obediente. E daí tem os 10 mandamentos lá, que além de não comer, e aqui os mandamentos, algumas coisas trouxe que eles pecaram contra o mandamento, que ela roubou. Ela entrou sorrateiramente e roubou. Sim. Então, ela pecou contra o roubo. E ela pecou também, eles pecaram contra o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, né? Porque quando ela roubou de Deus, ela já deixou ele de lado e escutou mais a serpente do que Deus, Sim. né? Então, aí a gente volta naquilo que nós falamos da tríplice consciência, né? Do prazer, né? O prazer daquela fruta, né? Desejável aos olhos, o poder que ela iria trazer, e a soberba, né? A soberba. De ser como Deus. Tem que lutar unida com o marido, que vem do outro, né? Assumir os erros que Eva assumiu. Ela não correu, né? Quer dizer, eles se esconderam. Quando o Senhor chegou. E se caiu, levanta. Exatamente. Porque nós estamos aqui hoje porque Eva levantou, né? Teve todo o problema Caim e Abel, mas depois veio Sete e deu origem a Jesus, que veio a toda a linhagem nossa, né? Sim. Então, são essas as lições, assim, que a gente... De Eva, né? De Eva. E é muito interessante isso que você estava falando mesmo, Rosiane, sobre como a gente pode ser, né, pensando aqui, como que a gente pode ser um canal de conversão, né, na nossa casa, vivendo tudo isso, né? Sim. Porque, assim,
vamos supor, né? Hoje eu era mesmo, fui dessas, né? Uma católica que ia na missa uma vez por ano, que não se confessava com frequência, né? Fazia ali a obrigação e pronto. Só que isso não era o suficiente para que eu pudesse experimentar e viver essa graça completa, né? Tanto minha como, né, eu bato de novo na tecla do marido, né? Que quando eu vivi, eu busquei estar em estado de graça e ele não estava, eu não me sentia completa mesmo assim, porque é uma só carne, né? Sim. E aí foi onde eu fui me silenciando, buscando isso em oração e trilhando esse caminho, né? Que é uma longa história. Até ir aos poucos buscando, porque Deus nos criou, né? E também criou Eva para ser sua imagem e semelhança, né? E para nos santificar. Então é isso que a gente precisa, né? Com as lições, ele buscar diariamente, todos os dias, né? E dizer não ao pecado sempre. Sim. E não é fácil. Esse não tem que ser o tempo todo. O tempo todo. E assim, Deus poderia ter acabado com tudo ali, né? Acabado com Adão e Eva, pronto, não obedeceram, pá. Acabou, pronto. Mas Deus é maravilhoso, misericordioso, e ele falou assim, vocês vão continuar, só que vocês não vão continuar mais aqui, né? E não vão mais ter acesso à árvore da vida. E colocou querubins na entrada do paraíso para a gente não conseguir de fogo, né? Isso, para a gente não conseguir entrar, né? Então, mas uma questão que ficou, Eva, Érica, é assim que eu ouvi bastante coisa também sobre isso, é que quando Deus fala, vocês comeram da fruta, que a resposta de Adão me incomodou um pouco. Né? Eu também. Me incomodou, né? Porque ele diz assim, foi a mulher que me destes. Ele culpou Deus. Deu a culpa, jogou a culpa pra ela. Não, mas ele culpou Deus? Porque foi tu que me deste. Foi ela, ó, se vira. Foi a mulher que o Senhor me deu, ó. Então se vira. Quer dizer, a culpa não é minha. Eu comi, mas foi a mulher e foi ela você que deu ela pra mim. Né? Então ela veio estragada. Né? Só faltou falar pra Deus assim, ó, dá licença aqui que ela tá com problema. Né? Então essa resposta de Adão, ele não assumiu a culpa. Eva assumiu, né? Mas Adão não. Isso me incomodou muito, essa questão. Ele comeu porque ele comeu, não foi insistência. E depois ele tirou um pouco dele de fora. Tirou dele da reta, como dizem hoje em dia, né? Exatamente. E eu acho incrível que, assim, Deus vem em Adão primeiro, né? Sim. E aí a gente para refletir nessa questão da hierarquia dentro da nossa casa, né? O papel de cada um, do homem e da mulher dentro da nossa casa. E o que hoje em dia está tão invertido, né? Sim. Cada vez mais as mulheres estão assumindo os papéis dos homens e os homens os papéis das mulheres, enfim. E Deus vem em Adão primeiro e pergunta, né? E pede, e fala com ele. Realmente, isso também me incomodou muito. Me incomodou essa questão, né? Estavam os dois, então... E onde estava Adão quando Eva comeu, né? Então, foi uma frase, assim, que as essa pregações que tem, ficou... assim, pega bastante, né? Que é uma questão, assim, de, poxa, né? E aí entra a culpa de Adão, vamos dizer assim, né? Porque Adão, ele diz que foi a mulher, né? Só que quando ele viu que a mulher comeu, tem toda essa questão, com medo da mulher morrer, né? Entrar a morte. Ele esqueceu de uma coisa fundamental. Na hora da crise, a gente tem que recorrer a Deus. Ele não esperou Deus para falar assim, ó, Senhor, ó, essa mulher veio, o Senhor que me deu, e nós vamos ter que resolver um problema aqui, porque ela deu uma escorregadinha aqui, né? Então, o que eu faço agora, Senhor? Ele não esperou Deus, ele não recorreu, ele tentou se esconder, ele fez e se escondeu, né? Então, esse foi o grande pecado de Adão. Ele, como é o primeiro ser e nessa hierarquia, a mulher errou. Então, vamos ver o que a gente faz. Eles tentaram resolver a situação ou esconder a situação sozinhos, né? E que é muito importante no casal, assim, que eu vejo quando tem uma crise,
tentar resolver as coisas sem pedir o auxílio, sem trazer Deus para a Sim, relação, né? Okay. Se nós somos casados na igreja, onde tem toda a bênção sacramental, né? E aí tem lá na alegria, na tristeza, todos juntos, né? Então, o erro de Adão aqui, que, né, ao meu ver, e quando eu ouvi, né, não sou eu, Rosiane, né, as interpretações que tem, foi que ele não esperou, ele não consultou a Deus, né? Então, ele deveria ter recusado a maçã e falar assim, não, Eva, você fez, então agora vamos conversar com o pai? Vamos ver o que o pai tem para nós. E é isso que a gente não faz, né? Sim. Que a gente teima em tentar resolver as coisas sozinhos. Eu sou o juiz, então, né, foi o que Adão fez. Tanto que ele é juiz que ele culpou Deus e culpou a Eva, né? Então, agora resolve ele, né? Eva comeu a maçã e Adão não consultou a Deus, né? Então, foi assim, a questão assim que pegou em relação a Deus, né? E essa questão assim a Eva e Maria, porque muitos padres, inclusive Frei Gilson, ele fala, né? A nova Eva. A nova Eva. A nova Eva. Aí eu vou entrar num assunto, chamando de Maria. Não tem como, né? Não, chamando Maria para conversa, né? Você faz parte de um grupo, Érica, Sim. Né? Que a gente conversou, que eu gostaria que você falasse um pouco, já entrando um pouco de Maria. Gloriosíssimas. Dolorosíssimas, isso, desculpa. Dolorosíssimas, né? Maria é gloriosa. Né? Ela é gloriosíssima. Dolorosa também nessa época que nós estamos de quaresma, Sim. né? Mas, então fala um pouquinho dessa relação, assim, entre Eva, Maria e também o grupo que vocês têm, para a gente conhecer um pouquinho. Tá. Então, aí voltando lá naquele comecinho que eu falei sobre quem era Eva, né? Mulher, virgem, imaculada, prometida em casamento a Adão e visitada por um anjo. E aí, Deus, em sua infinita misericórdia, recria, né, depois a humanidade, nos dá uma segunda chance e ele traz uma mulher, virgem, imaculada, prometida em casamento a Adão, que é visitada pelo anjo Gabriel, né? Inclusive, nós celebramos essa semana a Anunciação. Então, aí vem a nova Eva e vem a nossa redenção, né? Se do pecado ali de Adão e Eva, né, da escolha de Eva, que ela escolheu o pecado, veio a nossa queda, de Maria vem a salvação do mundo. E do ventre de Maria vem nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Verbo encarna. Então, isso é grandioso, né? Meditar sobre isso. Porque Maria é a maior exemplo de mulher para todas nós, né? Em virtude, em tudo. E aí a gente também fazendo essa comparação que enquanto que nós já falamos, Eva tinha tudo porque ela estava no paraíso. Maria não. Ela estava na pobreza. Ela estava vivendo ali, né? As dificuldades. Enfim, uma época muito difícil, sim, né? Tanto que, né, eu sempre me lembro disso, que quando José quer se despedir dela, né, que descobre que ela tá grávida e tudo mais, antes dele ter o sonho do que o anjo vem em sonho, esse motivo de Maria estar grávida na época, sem estar casada, era motivo de apedrejamento, né? Então, olha só como que a humanidade estava naquela época. E aí vem a nossa, né? Quantas vezes a gente espera a oportunidade perfeita, né? A gente tá ali, porque isso, aquilo, mas não, a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa dar o sim primeiro, para buscar viver o estado de graça, né? Então, foi isso que eu fui refletindo muito. E aí, entrando no grupo, inclusive tá aqui a minha coroa, eu trouxe ela, essa daqui é minha, e eu trouxe ela de presente para você. Ai, que delícia! Obrigada, amor. A coroa de Nossa Senhora das Lágrimas. Olha que linda. Ela é linda. E nosso grupo, né, um grupo de mulheres, voltado para mulheres. Ele começou há poucos meses, em outubro do ano passado. Quando começou, a Maria Cecília estava pequenininha, tinha acabado de nascer, e ele nasceu do sonho, né, de Deus, de trazer mulheres para falar sobre assuntos relacionados a mulheres e buscar, para que elas busquem essa santificação. E aí é que entra
né, aquilo que a gente tinha comentado sobre a influência da mulher na família, o seu papel dentro da sociedade. E a gente está vendo isso na prática. Quantas conversões estão acontecendo ali através do grupo? Maridos se convertendo, filhos, né, pelo Família fato, toda. família toda, pelo fato da mulher escolher viver na graça. Mãe que traz filha, filha que traz mãe, irmã, não é? Exatamente. É. Então é um grupo quinzenal, a cada 15 dias, porque a gente entende que mulher é corrida, né? Muitas têm filhos, trabalham, cuidam da casa, então é um grupo a cada 15 dias. Ele não demora muito tempo, né? Porque pra gente estar lá, alguém tem que estar em casa cuidando Sim. das crianças, né? Coordenando as coisas. Então, e é muito gostoso, tem sido maravilhoso, né? Que bom. Eu, qualquer hora dessa, apareço por lá. Fica o convite. E eu falo assim que parece não. O Espírito Santo ele está suscitando mulheres, Uhum. né? Nós aqui na nossa Muito. cidade mesmo a gente está vendo crescer Uma muitos crescente. movimentos. Sim. Agora por esses dias vai acontecer também o acampamento de mulheres no Uhum. CEPARF. E as inscrições foram assim extrapolaram, Eu né? fiquei sabendo. Muitas inscrições, Uhum. né? E é maravilhoso. Eu já fiz, já servi e é Uhum. maravilhoso. Então, isso é um movimento, né? Como nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre a fragmentação da família, né? A Uhum. fragmentação da mulher, ela aconteceu exatamente na mulher, Uhum. tirando a mulher de casa. Sim, Quando a perfeito. mulher sai de casa, as coisas não andam bem Bagunçou dentro tudo. de casa, né? Uhum. Então, agora, com esses movimentos, a gente está vendo que a mulher está voltando. Uhum. Esse programa mesmo, Érica, ele foi com a intenção de levar mesmo esses sofrimentos das mulheres, né? Que às vezes a pessoa está em casa, ela não conversa com ninguém, não sabe o que está acontecendo, tem vontade de voltar para a igreja, Uhum. não sabe como, nem o que Uhum. fazer, vai na igreja e não entende. Então, Uhum. aqui a gente está tentando fazer esse resgate, né? Uhum. Essa volta. Ó, se você está em casa cuidando dos filhos, ótimo, aproveita a oportunidade que você tem, Uhum. que muitas não têm, né? Não se Sim. sinta culpado, porque quem Não. faz essa culpa é a sociedade, a pressão da Exatamente, sociedade, é esse sim. plano que existe para tirar Aham, a mulher de casa, né? Sim. Então, é muito lindo, assim, o que está acontecendo aqui. Em todo lugar está acontecendo essa volta, Esse resgate, né? Da essência, da vocação da mulher em sua essência, né? Sim, isso é muito importante. E assim, né? O papel, né? Por isso que fazendo um gancho ali, né? Sobre esse assunto. No meu caso, eu, graças a Deus, né, como eu já falei, vim de uma família católica e passei por um tempo, né, eu e o meu esposo, a gente tem uma história de 19 anos juntos já, né, e passei um longo período ali, que foi o meu deserto, né, muitos anos. E até que chegou um ponto que eu comecei a sentir que já estava naquela fase de ir na missa por obrigação, só na missa de Páscoa, Natal. E aí chegou um tempo que eu comecei a sentir uma saudade de Jesus, assim, que consumia meu peito, sabe? E eu senti essa saudade por quê? Porque, graças a Deus, eu tive uma base na educação familiar forte dentro de casa, né? Então, quando eu saí do caminho, eu sabia para onde voltar. E foi onde eu busquei voltar. Falei, bom, agora eu preciso ir para a missa, então, né? Se eu tô sentindo uma saudade de Jesus, onde que eu vou encontrar ele? Na Eucaristia, na missa. E comecei a ir pra missa, só que ainda não comungava. E aí foi onde eu comecei e falei, bom, então agora eu preciso fazer uma confissão, preciso me comungar. Fiz a minha confissão e comecei ali a caminhar, né? Aí foi quando, não sei se a gente, né, poderia, mas já tô contando um pouquinho da minha história. Pode, fica à vontade. E aí foi onde que isso aconteceu antes da pandemia, veio o sonho, né, da maternidade, que sempre esteve na minha vida, né? Sempre, desde pequenininho, eu sempre queria ser mãe. Só que colocava tudo na frente, né? Porque eu não estava vivendo a minha vocação. Era o trabalho primeiro, era milhões de outras coisas primeiro. Eu queria viajar com o meu marido, queria fazer isso, e tudo assim, né? O ser, o querer, o poder, o ter. E não colocava na frente aquilo que realmente era a nossa essência, né? A minha essência, a minha vocação.
E aí, quando veio a vontade, né, que eu e o meu esposo, a gente sentou e falou assim, bom, agora vamos ter filhos agora, vamos. Aí Deus olhou pra gente e falou assim, não é assim. E aí, começou a demorar. 1 ano, o Joaquim demorou 1 ano para chegar. E quando, né, esse tempo de espera ali, tentando, buscando, e até que chegou um momento que nunca vou me esquecer disso. Eu tava numa fase ali, no momento, que eu chorava o tempo todo, né, e questionava, Deus, mas por que, né, eu sempre quis, eu tô aqui, por que não, né, um filho agora? E aí eu fui procurar um padre, conversar com ele, tenho um carinho muito grande por ele, e ele me confessei, e ali ele falou pra mim, filha, você precisa ouvir o chamado de Deus, mas você precisa ouvir com os olhos da alma, não com os olhos do corpo. E foi incrível que no dia seguinte eu acordei com o sim, sabendo que eu estava grávida já. E fiz o teste e já estava grávida. Então, é exatamente isso, né? A nossa essência, a nossa vocação, buscar isso. E muitas vezes, né, que é importante falar também, que tem mulheres que às vezes a vocação dela não vai estar ali apenas na maternidade, né? Porque a nossa influência, ela vai para um todo, né, no trabalho também e tudo mais. E buscar esse caminho de se santificar, né? Sim, é muito importante. Esses dias eu ouvi, foi um cantor no Frei Gilson, como que é? Ai, como que é o nome dele? É um cantor famoso sertanejo. Ah, Me eu fugiu o vi. nome. Não é Henrique Juliano, Não é ela, você sabe? Eu não sei o nome Ele é a dele. segunda vez que ele foi. Uhum. E ele disse uma frase que me marcou muito. Que ele falou assim, eu estava tão pobre, quando ele falou que chegou bem no fundo do poço, ele estava tão pobre, tão pobre, tão pobre, que eu só tinha dinheiro. É a pobreza espiritual, né? Ele falou assim, eu só tinha dinheiro. Aí eu voltei para Deus, hoje eu estou na igreja. Se eu puder, eu comungo todos os dias, me confesso. De domingo eu não trabalho mais. Ele falou, fazia chegou a fazer 32 shows por mês. Eu falei assim, ó, de domingo é dia do Senhor e da família. Eu não vou mais. Agora eu faço 2, 3 shows por semana. Porque ele falou que ficou tão cego, né? Como Eva, né? Ficou cega. Ele deixou de ver o paraíso para ver uma fruta, né? A tentação ali. Então, ele deixou de ver o paraíso da casa, dos filhos, né? De Deus, para ver a questão do dinheiro, né? Que é onde muita gente pega. Sim. E aí eu achei lindo. Ele falou assim, eu fiquei tão pobre, eu fiquei ouvindo, né? Eu tava tão pobre, tão pobre, tão pobre que eu só tinha dinheiro. Né? E que nesse ponto o dinheiro não vale nada. Você pode ter R$100 na conta, ou você pode ter, sei lá, 50 milhões na conta, 1 bilhão na conta. Porque o dinheiro ele traz ele falou, o dinheiro traz a felicidade instantânea. Eu compro, olho. Daí ele falou assim, e acabou. Eu olhava, eu não estava precisando de mais nada. E continuava nessa vida louca, né? Então, é esse o retorno, né? Isso. Que faz a gente crescer, Sim, né? e essa busca pela felicidade eterna, né? Que é aquilo que a gente não vai ter aqui, só quando a gente, né, contemplar Deus face a face, só depois. E é isso que a gente tem que buscar todos os dias. E aí a gente volta naquela questão, né, da mulher convertendo a sua família, né? Enfim. Sim. A questão aí do Adão que a gente falou, né? Daí já a responsabilidade que a gente sempre tem que estar junto, né? Para resolver com Deus. E nós somos mulher. Vou fazer uma pergunta para você. Nós somos parecidas com Eva, que é a nossa mãe, né? Muitas vezes a gente sabe que não é para fazer e a gente insiste. Faz, como Eva, né? Desobedece. A gente sabe, né? E eu vou te perguntar, qual é a tua maçã? Olha, viu, Alan? Se o programa fosse Eva comeu a maçã e agora? Essa seria a pergunta, né? Qual é a tua maçã? Não é? Né? Então, e aí que é a questão, né? Porque não é uma só, são várias, né? São várias. É engraçado isso, porque às vezes, né, a gente na nossa condição humana, né,
vou sentar para fazer o meu exame de consciência. Ai, mas preciso me confessar agora? Aí a gente senta, pede o Espírito Santo, começa a fazer aquele exame de consciência, de repente tá Cresce ali. a lista, Aí né? você fala, meu Deus, realmente eu preciso me confessar correndo, É. né? Então, assim, são muitas, né, as nossas maçãs todos os dias ali, né? Agora o exame de consciência vai olhar assim, que maçã. Qual é a minha maçã, Qual é né? a minha Ah, é minha maçã? maçã, é o cartão de crédito, minha maçã, não é? Uhum. É a mesa, né? A comida, ou Aham. é a É a língua, né? língua, a Aqui fofoca. também eu vi bastante que, ó, o pecado de Eva entrou pelos olhos. Que ela Uhum. fala, você tá aberta, é onde ela fala das características da fruta. Sim, era bom para comer, formoso aos olhos e desejável para alcançar sabedoria. Tudo isso que ela viu pelos olhos, Olhos. né? Então, o Padre Paulo Ricardo falou assim, se todo mundo fosse cego, teria muito menos pecado, Sim, né? existiram mais santos, né? Sim, existiriam mais santos. Se todo mundo, de repente, ficasse escuro, né? Uhum, Você não peca, porque os uhum, olhos que são, né? Fala que uhum. os olhos são a porta da alma, né? Exatamente. E é essa questão. Então, tudo que brilha aos nossos olhos, quem está fazendo brilhar é a É a serpente. serpente, né? Porque ela tem acesso às coisas, né? Sim, Ela então, não entra na nossa alma, mas ela tem acesso ao temporal, né? sim. E é o que entra pela nossa boca que a gente gosta, o que entra, Uhum, né, pelos olhos que vai lá, a questão da inveja, né? A uhum. inveja que se coloca em relação a outra pessoa, o Sim. falar do outro, né? Uhum, O observar mesmo, a roupa daquela uhum. pessoa, tudo isso é maçã, né? A gente Sim. tem que, quando tá com dúvida na confissão, o Pedro fala assim pra mim, mas você vai confessar de novo? Mas o que você tá pecando tanto? Ai, Ele gente. falou assim, Pedro, não é assim, olha, o santo peca 7 vezes por dia, Né? né? Eu falei assim, ó, eu Imagina. tô longe ainda, tô procurando. Falei assim, porque a gente banalizou o pecado, Uhum. né? E Então, normalizou muito, né? normalizou, A gente né? normalizou. Normatizou, né? Isso. Então, tudo é pecado, né? Ah, mas aí eu não vou viver. Eu falei assim, você pode viver, né? E aí Porque temos a muitos gente é santos aí, imperfeito. A gente é exemplos de imperfeito, né? muitos, né? A gente pode viver a santidade sendo mulher, a gente pode Uhum. viver a santidade sendo Uhum. mãe, a gente Uhum. pode viver a santidade no nosso trabalho, né? Uhum. A gente fala assim, muitas vezes fala, Rosiane, mas é fácil falar para quem não trabalha, mas a gente Uhum. pode trabalhar e precisa, quem precisa trabalhar, gente, tem que trabalhar. Eu trabalhei muito, eu era professora e cheguei a dar aula manhã, tarde e noite, e eu olho para aquilo, me corta o coração de ter deixado meus filhos, né? Uhum. Mas eu precisava, na época, eu não Naquele tinha momento é como. o que você precisava Sim, fazer, né? mas mesmo assim, a hora que eu estava com eles, eu estava Por com eles, inteiro. né? Eu estava com eles, finais de semana, assim, junto com o Pedro também, que viajou bastante. Então, a gente dá para conciliar, né? Dá. Não, a gente não pode desistir, né, Érica? Exatamente. E ainda mais hoje em dia que a gente vive nessa era digital, né? É tantas coisas, porque a gente vive no barulho, né? Aquilo que nós falamos do barulho, né? Do silenciar e tal. E hoje ali no Instagram, né? O pecado né, que entra pelos olhos. Ali Sim. no Instagram a gente tem acessos a muitas coisas e nós mulheres, né? Também nos comparamos muito, Sim. né? Aí vem a inveja e vem tudo aquilo, né? E essa relação com o trabalho, né? No meu caso mesmo, depois que vieram os meus filhos, eu me questionei, né? E falei, gente, mas tá. Me doía, né? Até hoje Sim. me dói, né? Aos sábados mesmo que eu tenho que deixar as crianças, né? Amamento a Maria Cecília e tudo. E aí chegou um ponto, né? Depois que veio o Joaquim, eu falei, Deus, tá, mas se a minha vocação, então, é ser mãe, é isso, é cuidar da minha casa, então por que que eu ainda tenho que trabalhar, né? Não, Sim. mas não assim, olhando para esse olhar material, né? E foi onde Deus me disse que eu precisava estar ali, até mesmo para que, porque a gente acha que é sobre nós, né? Mas não é sobre Deus. Não. E sobre as outras pessoas, né? Aquilo que o plano que ele tem para nós, né? E hoje, no trabalho, eu né, tenho o privilégio de poder ficar com as crianças meio período e trabalhar meio período, né? E hoje, assim, o trabalho para mim é o que eu rezo todos os dias. Eu peço, Senhor, então, se eu tenho que estar aqui, que meu trabalho seja um caminho de santificação para mim e para minha Sim. casa, para meu marido e para os meus filhos, né? E sabendo que eu estou ali por eles também.
né? Porque igual você também estava trabalhando pelos seus filhos, Sim. né? Sim, é porque a sociedade hoje, ela, se Maria tivesse que trabalhar para fazer alguma coisa para sustentar Jesus, com certeza, Com né? certeza ela A faria. única diferença é que eu vejo assim que a gente olha essas pessoas que estão mais próximas assim da santidade, que elas confiam muito mais em Deus do que a gente, né? Uhum. Nós colocamos assim, eu estou aprendendo, né? Uhum. A me soltar A, mesmo, a para confiar na divina providência, confiar, né? né? E é maravilhoso, mas sempre fica, mas e Aquela aí? dúvida, aquele pezinho atrás, né? Porque eu fui criada, que meu pai criou a gente, ó, vocês vão estudar, vocês vão trabalhar, porque precisa, né? Uhum. O medo de faltar, o medo, acho que as guerras que os nossos ancestrais passaram na Itália, Uhum. tudo, deu aquela insegurança de não ter o que comer, não ter Sim. O como o básico, da falta do básico. básico, né? Então, isso transformou a educação de que os filhos têm que trabalhar. Uhum. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se Uhum. virar, né? Homem, Uhum. mulher, bota tudo no saco e E bora vai trabalhar, embora. porque precisa, né? Uhum. Mas é uma questão que a mulher se culpa de ficar em casa, dessa Sim. época. E já é Sim. também uma artimanha, né, que a Uhum. gente tem. Mas, Érica, eu queria te perguntar, fazer algumas perguntas que a gente faz sempre para quem está aqui. Eu acredito que essa primeira pergunta a gente já respondeu, como seria a mulher que Deus sonhou, que a gente está conversando, né? E Uhum. Deus sonhou Eva, Uhum. né? Foi Eva, então Foi foi Eva. Eva E assim, para ser. Deus sonhou uma mulher santa, Sim, né? Que é a nossa primária, nossa vocação primária, tanto da mulher como do homem, mas Deus nos quer santa, santa. né? Então é apenas isso. E aí a gente precisa, imitando as virtudes de Maria, né, buscar essa santidade diária. Sim. E lembrar que Deus, ele não vê o pecado, ele nos vê, Ele nos né? vê. Por isso que o pecado eu posso ir a um confessionário, me confessar e voltar para Exatamente. a presença. E é Sim, isso que ele quer. Ele exatamente. precisa que a gente vá e fale assim, olha, eu pequei. Então, Uhum, Senhor, me aceita de novo. Eu só vou uhum. conseguir isso, não é me aceita, Senhor, estou aqui de Estou novo, né? aqui. Porque aceitar, ele aceita. Mas eu só posso fazer isso se eu passar por um padre. Porque Sim. foi isso que ele deixou, que perdoardes aqui será perdoados no céu. E se as pessoas soubessem, né, entendessem o quanto a confissão nos faz crescer, como ela é boa, né, é o primeiro, porque assim, a primeira coisa que a gente precisa é buscar comungar bem. Para Uhum. buscar comungar bem, precisamos de uma boa confissão, né? E é ela que vai nos transformando no caminho da santidade, Sim. porque a gente se volta nos nossos vícios, nos nossos erros e vai crescendo espiritualmente, né? Você sabe que nós vamos ter um programa logo sobre confissão. E eu faço. Eu escrevo no papel mesmo. Eu tenho um manual de confissão, um roteiro de confissão do Padre Paulo Ricardo, né? Uhum. Quem quiser tem, né, na Na internet. internet. E é um livro que é, nossa, mas é tudo isso. Mas Aham. é porque ele é muito minucioso e é bom pra Sim. gente, porque às vezes tem coisa lá que eu falei, nossa, eu não sabia que isso era pecado, Uhum. né? E eu cometi. Aí é uma responsabilidade, porque a partir do Sim. momento que eu sei, aí, Aí, aí eu tenho que cumprir. Mas é muito importante. Eu faço minha listinha ou no celular, que eu depois faço eu no celular. apago, ou Aham. eu pego um papelzinho e escrevo. Sim. Então é muito importante, Eu né? uso Rosiane, que tem aqui, inclusive, um movimento mariano que eu participo, que é a Congregação Mariana, Aham. né? E aqui tem um exame de consciência resumido, com base nos mandamentos. Sim. E é ele que eu uso, assim, é meu norte. O do Padre Paulo Ricardo tem o primeiro mandamento e E todos os lembramentos desmembramentos, dele. cada coisa, meu Deus, que a gente não realmente vai passando, né? Sim. E como que a gente pode, Érica, primeiro, quando você acha assim, temporal mesmo, tempo, Uhum. o que você acha que aconteceu para a gente começar a deixar de ser a mulher que Deus sonhou? A Eva começou lá, mas depois teve, Eva teve o Caim e Abel, aí depois nós tivemos o Sete, que deu origem a tudo, então nós tivemos uma nova chance, né? A Uhum. partir dessa nova chance, nós Uhum. temos Maria como exemplo, né? Uhum. Que a partir de quando você acha que a gente, nessa nova sociedade, a gente deixou isso para trás, Se perdeu, se né? perdeu? Você tem, assim, uma noção, assim, de um ponto? Olha, Rosiane, assim, na verdade, hoje eu vejo, né, um pouco que eu estudei
também, que é uma das outras vertentes, né, que eu tenho buscado muito estudar sobre a educação dos filhos, né? E hoje eu vejo que, na verdade, isso tem sido um plano arquitetado pelo demônio há muitos e muitos anos, né? E o objetivo dele é destruir a família. E ele tem começado ali tirando e invertendo esses papéis, né? Então, lá atrás, os movimentos feministas, né? Então, vem as guerras, os movimentos feministas que começaram, né, a fazer essa inversão de papéis. Então, eu vejo que foi a partir dali que as coisas começaram a se distanciar, né? A mulher se distanciando do seu papel, o homem se distanciando do seu papel e as famílias vêm sendo atacadas. Você sabe que tem um livro, Feminismo, que eu tô estudando, e tem um ponto lá que fala que, assim, é a parte financeira também, econômica, as pessoas que mandam nessa parte. Porque quando os homens foram para a guerra, as mulheres pararam de gastar, porque não tinha. Não Não tinha. tinha. Então, eles incentivaram as mulheres a sair de casa para trabalhar, para ter dinheiro para comprar, né? Então, daí já entra o consumismo, entra o feminismo, entra tudo aí aí no entra meio. toda essa questão para quê? Para mobilizar, porque daí parou, o financeiro parou na guerra, né? Ninguém mais comprava, ninguém vendia porque não tinha. Os homens estavam E morrendo. aí foi uma estratégia mostrar para a mulher, olha, você pode trabalhar fora para você comprar, né? Então foi uma estratégia também para tirar. Mas é essa questão mesmo que entrou, as ideologias foram sendo colocadas a conta-gotas Sim, para chegar na exatamente. situação que nós... que a gente não é igual ao homem. Nós temos as nossas especificidades, né? Sim, Então perfeito. nós não podemos nos comparar. Não, E uma jamais. discussão que a gente já teve em outro programa aqui é que, assim, não são todas as mulheres que querem essa igualdade, né? Então, algumas sim, como outras não. Então, não é uma maioria, né? Mas a minoria faz muito barulho, Sim, né? é. E o pior é que essa minoria, elas levam essas ideologias para as crianças. Aí o Exatamente. problema, ele... E aí a gente fica volta grande. naquilo que nós falamos, da normalização, né? Aí aquilo que era né? Isso aqui é um pecadinho. Aí esse pecadinho já se torna algo normal e já não é mais pecado, e aí vai indo, e aí as crianças vendo tudo isso, e aí é só ladeira abaixo, A né? gente vê como exemplo agora que o carnaval que passou. Eu não assisti. Eu ouvi algumas coisas assim, algumas passagens que passam no Instagram. Mas se esse carnaval tivesse acontecido há 10 anos atrás, Nossa. meu Deus, nem, né, ia ser... Já era um escândalo na época, mas não tão escancarado, né? Assim, Tão aberto. aberto. As novelas também que passam, né? Os programas de TV, há 10 anos atrás, meu Deus, como mudou, né? Então a coisa, nos últimos anos, tomou uma proporção muito grande. Muito. Se abriu muito. Então, Sim. o que vinha sendo colocado a conta gotas, agora chegou de balde, né? Então, de um ano para o outro... Os filmes para crianças. Sim, Não então dá pra em assistir. casa a gente precisa, como mãe, né, Sim. como avó, Estar cuidar sempre muito atento das e cuidar, crianças, né? Porque o que está sendo jogado para eles agora é muito sério. É muito sério. Isso tudo, né? O celular tá ali a gente tem acesso a tudo. Sim, né? é muito sério. E você queria falar mais alguma coisa para a gente fechar, que tá acabando? Na verdade, assim, eu queria dizer, né, para vocês, mulheres que assistiram, né, enfim, né, e lembrar vocês que, mulher, Deus proveu você de tudo, né, de tudo. Te criou a imagem e semelhança. A única coisa que você precisa é se livrar do pecado. E não é fácil, mas eu vou dar, né, eu gosto de falar, de dizer a receitinha de bolo, né, que é o que funcionou para mim, né, um exemplo, né, algo que funcionou para mim, que é a base dessa conversão, que é a vida de oração, né, o Santo Terço, todos os dias, temos aqui a Coroa das Lágrimas. Eu não falei sobre Nossa Senhora das Lágrimas, mas se você pesquisar a história dela, é uma arma gigantesca de conversão, né, a oração da coroa, a confissão frequente e a comunhão dominical, né? Se você fizer essas 3 coisas bem feitas, eu tenho certeza que tudo vai mudar na sua vida. Muda mesmo. É isso aí. Então vamos
a partir de hoje, eu acho que o olhar, assim, pelo menos o meu mudou em relação a Eva, depois que eu fui estudar, né? Que ela foi, foi tentada, não foi por uma cobrinha, Não, né? foi pelo mais astuto Foi das criaturas, né? e ela era muito preciosa para Deus. Sim. Sempre foi, né? Então ele atuou bem Atua. bem E aí que a gente precisa lembrar, né? Que por mais que a gente esteja ali vivendo, por mais que ela seja mais astuta de todas as criaturas, o nosso Pai no céu, ele é o maior de todos, Sim. né? E o seu poder é Então, infinito. aí eu falei que eu ia dizer, Érica, né, que aqui a nossa madrinha do programa é Nossa Senhora do Apocalipse, Olha né? só. E ela está pisando na cabeça da serpente, né? Que é a Nossa Senhora, que é a nova Eva. A outra conversou com a serpente e Nossa ela? Senhora pisa na cabeça. E é importante lembrar que a serpente tem tanta raiva de nós, tanto ódio de nós, porque a gente tem uma coisa que Deus tem, que é criar a vida, né? Então é isso que abalou o céu, né? Nos dar a oportunidade de criar a vida. Sim. Que é uma graça de Deus, gigante. né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse dom que a gente tem, cuidar muito, né? Sim. E se fazer o sonho de Deus na vida, né? Exatamente. Então, muito obrigada, Érica. Foi um prazer, assim. Nós vamos encerrar com o terço do Espírito Santo, mas foi um prazer, né? Continue com esse teu dom maravilhoso de deixar a gente linda, maravilhosa. Falei, meu Deus do céu, vou lá hoje, bom, me arrumar um pouquinho mais, que a pessoa cuida da beleza. Prazer é tudo meu. Espero ter contribuído, né? Ai, sim. Você faz parte da, assim, momentos maravilhosos meus mesmo, casamento dos meus 2 filhos, tudo. Você e o Everton são pessoas maravilhosas, Nodinha também, que participou, né? Então, muito obrigada pelo seu sim. Nesse grupo aí, muita bênção mesmo, né? Porque é muito importante a gente fazer esse movimento, Sim, né? estarem mulheres para falar de assuntos de mulheres, Sim, né? Relacionados à espiritualidade. E o importante é esse protagonismo, Sim. né? Então, se receber o convite, vai. É difícil falar sim, né? É muito difícil, né? É difícil falar sim, a gente fica, não, mas será que eu posso? Será que eu não posso? Quando vier isso, lembra da serpente, ela vai colocar essa dúvida. Vai sim. Né? Ela vai colocar essa dúvida porque nós temos que falar, nós temos que falar de Deus, não podemos ficar com vergonha, né? A gente tem que se manifestar, né? E deixar que a gente seja canal da graça, sim, né? Instrumentos. Então, eu quero agradecer novamente aqui aos patrocinadores, né? A Ornatos, hoje ela, olha só que coisa mais linda. Ai, que lindo! Essas peças aqui, olha, vem toda produzida aqui, a Ornatos. As meninas separam lá para mim, eu passo lá e falo, meu Deus, que coisa linda, né? Então, você que está precisando de algum presente aí para fazer um presente. Logo tem Dia das Mães, né? Dia das Mães, batizado, primeira Eucaristia, vai ter agora perto da Páscoa, tem, né? Tem. Lá tem bastante presente, assim, de medalhas, escapulários, pulseiras, né? Então, precisando de um presente aí nessa época. Ou em qualquer época, né? Então, obrigado pela Ornatos, a Carícia também, Moda Íntima, o Instituto da Doutora Gabriele Valério e o Empório 3S. Muito obrigada, que vocês tenham apoiado aqui esse nosso projeto. Nós vamos agora fazer o terço do Espírito Santo. Corre lá, pega o seu tercinho, se você ainda não está. Bastante gente está conhecendo o terço, que não conhecia, né? Aqui, Érica. É um terço maravilhoso para se fazer de manhã, antes de levantar da cama, para a gente já chamar, invocar o Espírito Santo para o nosso dia. Amém. Então, agora, eu gostaria de pedir para vocês, quem tem uma mulher que precisa de oração, uma filha, uma mãe, uma amiga, ou até mesmo você, né? Traz essa pessoa no seu coração, peça ao Espírito Santo que essa nossa oração chegue até essa pessoa que está precisando, né? Se ela está precisando voltar para a igreja, se ela está precisando de força, se ela for saúde, né? Se a pessoa estiver com grandes problemas aí financeiros, tudo a gente, como Adão, a gente aprendeu hoje que Adão, a maior questão dele foi não ter pedido socorro para Deus, né? Ele tentou resolver sem consultar. Então, que a gente possa parar, silenciar e pedir a Deus, né? Senhor, me ajude.
antes de dar o passo, me ajude. Deu o passo, deu errado? Senhor, me perdoa. Né? Então, não é fácil a gente fazer isso, porque nós somos humanos, mas se conseguir antes, pede para Deus um direcionamento. Se fez sem pedir para Deus, deu errado? Pede perdão, que a misericórdia dele, como fez com Adão e Eva, ela é para todos nós, né? Então, nós vamos fazer a oração do Espírito Santo, do terço do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nos Pai Nossos a gente recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, e nas Ave Marias vinde Espírito Santo. Em Atos 1, 8, Jesus deixa uma última palavra para os discípulos, antes de subir aos céus. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Todos nós somos chamados a testemunhar Jesus. É a nossa missão. Devemos fazer ecoar as palavras do Santo Evangelho. Em meio a tantas crises de valores, vamos pregar o diálogo, a tolerância, a humildade, a compreensão e, sobretudo, a oração. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas mulheres tão atacadas por ser mulher, esposa e mãe, que sejam cheias do Espírito Santo, como Maria, e possam se sentir amadas e respeitadas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas jovens que são o futuro da igreja e da família, mas muitas vezes enfrentam pressões e desafios que podem desviá-las de seu caminho. Pelas idosas, para que se tornem mestres da ternura, para que sua experiência e sabedoria ajudem os mais jovens a olhar para o futuro com esperança e responsabilidade. Que sejam cheias do Espírito Santo e tenham força e coragem para enfrentar as dificuldades que o mundo as impõe. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos por nossas irmãs doentes fisicamente e espiritualmente, para que restaurem suas forças físicas, morais e espirituais, que sejamos cheias do Espírito Santo, para vivermos a alegria do Evangelho. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas nossas famílias, que mães, esposas e filhas cristãs sejam exemplos a serem seguidos e sejam uma luz orientadora para todos. Rezemos por todas as mulheres como um ato de amor e responsabilidade, que sejamos cheias do Espírito Santo, para que nos fortaleça para superar dificuldades e viver com propósito e fé. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo,
Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo desde a Anunciação, nosso exemplo de mulher e mãe, nossa Consoladora, pedimos que interceda por todas nós e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Pronto. Pronto, viu? Tranquilinho.